segunda Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, de 6 a 15 de março de 2015. Informações no site mitsp.org. Esse encontro faz parte da ação Olhares Críticos e ele tem uma proposta de interação justamente com o espectador de uma forma transversal, diálogos transversais, no sentido de que contamos com o olhar, o ponto de vista de artistas, pensadores, criadores de outros campos que vão aportar novos horizontes, novos conteúdos a partir do seu lugar de vivência e de atuação no campo da cultura. Estamos aqui hoje agradecendo ao cineasta Éder Santos, pesquisador, referência no trabalho audiovisual. Nós acabamos de ver uma pletora de imagens, de radicalização em relação à obra de Charles Bishop. Esse autor alemão que viveu muito pouco, 24 anos, e esse texto, Poesia, seria a sua última obra inacabada, em manuscrito, e toda a ensinação que se precisa do Poesia é a partir dessa massa textual que ele pegou, fragmentada, a cada criador que visita, como a gente teve, por exemplo, aqui no Brasil, montagens recentes do Marcio Aurélio, que construiu um espetáculo que ele nomeou de Anatomia Voz. Marcio Aurélio, ensinador das linhas inversas. Tivemos também uma encenação com uma apropriação muito brasileira da Sibeli Forjaz, transportando o universo essa ação para uma olaria, um espaço de imaginário brasileiro. Enfim, eu passo então a palavra ao Éder Santos para ver como que ele percebeu essas coisas. A gente precisa ter mais iluminação, eles estão muito escuros. Também com a iluminação com o público aqui presente, perguntas, imagens, projeções que vocês tiveram também a partir dessa experiência, a gente vai trocar esta noite. Éder, bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Bom, primeiro quero agradecer o convite para participar. Acho uma coisa bem complexa. Eu acho que não vou falar que não é minha experiência, não é a minha área, porque eu já fiz teatro, eu faço, às vezes eu faço vídeo para peças também, e agora da Sibeli, eu estou trabalhando numa montagem mudando a linha, então parece que já está presente agora. Então, a Sibeli está dirigindo, né, a Selma da Cidade, que eles vão montar, e a gente está no processo de imersão, e eu estou vindo a São Paulo de 15 em 15 dias para trabalhar com eles. E é interessante assim, essa coisa fica para mim sempre muito complexa. Essa história do texto, da escolha do texto, e como você estava falando, né, por exemplo, desse autor alemão, a gente está trabalhando também com Brecht, né, e para mim sempre fica uma coisa muito assim, meu Deus, isso é muito antigo, isso é muito velho, eu não sou acostumado a trabalhar assim, às vezes as coisas que eu faço, tem um filme que estreou, que vai estrear esse ano, que a gente escreve, a gente faz as coisas agora, aí você pega, né, essa coisa de 1908, sei lá, 1915, e a gente vê isso aqui que aconteceu, uma catarse, uma coisa completamente absurda. Aí eu estava falando ali com a Patrícia, puxa, o dia, né, hoje é o Dia Internacional da Mulher, e a gente vê esse espetáculo inteiro
para ver a mulher que pecou no final e ele mata a mulher, né? Então, assim, e aí que eu acho estranho essa história, como uma coisa, às vezes, para mim, soa antiga e moderna ao mesmo tempo. Apesar de que eu não acho esse aqui moderno, eu acho que é antigo até também, para quem trabalha, né, assim, com tecnologia e tudo. E me incomoda muito, já vou direto assim a coisa do vídeo, me incomoda muito tela de projeção. Tela de projeção ou televisão, alguma coisa, me incomoda muito. Então, quando você tem uma tela gigante aqui, eu já fico dividido entre o cinema e o teatro. Porque eu adoro cinema e adoro teatro, mas misturar essas duas coisas é complicado. Eu falo que é um pouco antigo porque são experiências. Eu acho que, como isso é de 2008, eu gosto de pouca coisa resolvida para mim do que eu vi. Adoro o telhado lá. Quando você usa a câmera, eles vão lá para o telhado, vão olhar para cima e tem a câmera lá em cima, e a gente já estava vendo aquilo antes, pelo telhado, pela transparência da coisa, mas na maioria das coisas usadas eu acho um pouco antigo e acho que divide a ação aqui embaixo é mais interessante do que aquelas imagens lá em cima. E a coisa de ser ao vivo e de não ser ao vivo também me incomoda muito, porque para mim é muito óbvio quando não é ao vivo. Talvez umas pessoas não saibam se está ao vivo, se não está ao vivo. Mas eu vejo e não sei, não consigo. Fora que também eu acho que a gente vive uma guerra. Eu me senti numa guerra e esse sentimento da guerra nunca me toca, porque eu não vivi essa guerra. Minha guerra é outra aqui no Brasil. Então, todas essas coisas problemáticas da guerra que sempre aparece, né? Qualquer coisa que a gente vê aqui, para mim fica também um pouco distante, né? Mas é um pouco isso, assim, rapidamente o que eu acho. Eu acho que é muito bem trabalhado, o som é incrivelmente bem trabalhado, mas incomoda muito também. Me incomoda muito também. Eu vi algumas coisas, não conheço muito o diretor, mas é muito interessante essa coisa dele com os atores, né? Como ele trabalha com os atores. Eu li um texto muito divertido dele sobre atores, que eu vi na internet, achei muito interessante, e vi aqui assim, essa relação. Assim. E, ao mesmo tempo, fica muito divertido quando eu vejo muito Fellini na história. Eu acho que o War is Stupid. Vocês já viram esse videoclipe do Fellini? Que ele fez um videoclipe do Culture Club, aquele grupo do Boy George, né? E ele faz um desfile de moda, que é a coisa mais incrível que eu já vi, das mulheres armadas desfilando num palco, assim. Uma coisa bem de moda, fashion italiana. E aí, quando entra aquela parte do desfile aqui, quando a mulher entra na peça, que passa aquela apresentação toda louca do início, que entra aquelas mulheres desfilando, começa a agradar. Aí vai para o videoclipe, vai para os Estados Unidos, a mulher começa a cantar, né? Aí vem uma coisa mais divertida no negócio, que tem muito humor também, né? Dá para ver que tem muito humor, mas também é distante, assim, é tudo muito distante, assim, eu acho. Só lembrando que o Zoldyck, a companhia dele, Svoboda Zoldyck, é a primeira vez que eles fazem uma apresentação na América Latina, Sul, né? Na América Latina e do Sul, enfim. E a rara oportunidade da gente travar contato com criadores, enfim, da Ucrânia, e nós não temos referências propriamente, né? Uhum. E ver como eles tratam isso com muita liberdade e, no caso aqui, já que você falou da guerra, as referências de uma questão de conflitos geopolíticos, apesar da montagem ser de 2008, já traz referências ali aos olhos de 2015, a serve até para tem palestino, da Ucrânia, tem israelense, bandeira, a Rússia hoje, né, a questão da fronteira entre esses dois países, as referências constantes às cores das bandeiras, né, dessas duas... eu falo assim, a guerra que continua aí o tempo inteiro,
a nossa guerra parece é sempre outra, a nossa guerra, né? Hoje a gente acha que hoje a gente tem uma guerra, o nosso maior atirador hoje é a mídia, né, no Brasil. Assim, a nossa guerra hoje é violenta, hoje a gente está travando uma guerra com a mídia violenta e a guerra lá continua explodindo coisas, as coisas aqui explodem de um outro jeito, né? Então essa relação com a guerra também é muito diferente. O Éder, o conceito do cinemascópio, ou cinemascopia, como é que se define esse conceito? É de ampliação de telas, superposição de telas? Eu estou perguntando do ponto de vista leigo mesmo, assim, porque eu vi material relacionando essa construção imagética aqui na cena, relacionado à cinemascopia. Tem? Olha, a peça ela é cheia de conceitos, né? Ela joga vários signos e conceitos. Acho que a história da câmera de vigilância, essa história a tela lá de trás, igual eu falei, que é uma coisa que me incomoda, às vezes ela funciona muito bem quando ela está transmitindo uma cena do jeito que eu vejo, né? E a construção imagética, igual eu falei assim, no caso, eu acho interessante quando você consegue unir mais, por exemplo, as escotilhas aqui de dentro funcionam muito mais para mim, que ela está no mesmo lugar aqui, e desde o início você vê assim, são janelas de avião, e tem a paisagem, claro que é uma coisa mais óbvia. E ele consegue construir, igual eu falei, que eu acho muito interessante, a hora que casa melhor, é a coisa do telhado e da transparência do teto com essa câmera que vê ali de cima. Que às vezes você vê uma imagem ali e fala, nossa, o que é isso? É um pano que está aqui, é uma coisa, e que aí você vai construindo. Eu acho interessante quando você vai colocando uma camada em cima da outra e essa coisa fica junto com a ação e com a cena, né? Várias vezes eu acho que fica um pouco separado, assim, né? E tem essa coisa também, assim, que às vezes me incomoda também, é essa coisa, né, por exemplo, sei lá, da coisa meio grotesca, né, essa piada, não, é porque eu não acho graça muito, assim, mas e aí isso com a câmera, às vezes fica me parecendo uma TV barata, assim, eu não sei se é essa a ideia, mas é legal isso também, se for essa a ideia, sabe? Quando você mostra lá os caras, né, tirando a calça e batendo no outro, não sei o quê, vira uma coisa meio assim, TV. Então, assim, até onde é cinema, até onde é TV. Tem várias referências cinematográficas, claro, de espaço, de filme de ficção científica, e é até engraçado essa coisa do capacete, toda hora ele fazer esse som, né? Assim, tem muita coisa de humor, mas talvez não pega tudo, porque também visual. São vinhetas, né? Éder, do ponto de vista do espectador, à disposição da plateia, a gente nunca vê o enquadramento do todo. A ideia é que você vê pedaços, estilhaçamentos, a paisagem sonora também é bastante provocadora, a gente fica ali tentando editar esse material de escuta e do que a gente está vendo, etc. Tem algum aspecto desse elemento assim, de edição do que a gente está construindo, do que está sendo feito, tanto na operação das imagens, quanto do ponto de vista do espectador, ou do que o diretor da criação aponta como pontos de vista, essa ideia de edição na experiência do que a gente viu. Sim, é possível traçar alguma relação? Tem muita coisa de edição mesmo. Esse cara que é fantástico, né? Esse que fica operando aqui, que do som... Eu não sei, parece que... Eu não sei como é a coisa da imagem, quem que faz a coisa da imagem também, porque você troca as câmeras também, não sei se é ele mesmo que faz isso, mas tem alguns momentos você tem essa edição da caminhada, sai dali, aparece aqui, né? E agora a disposição aqui você está falando de cinemascope, né? Tanto da plateia quanto do palco, né? Uma grande tela gigante, assim, né? Que não tem mais. Hoje nem no cinema você chega e tem tanto esse tamanho. O cinema está menor, a tela está menor. E outro aspecto do texto, do Bichner, da criação, que o ponto de partida dele, de inspiração, se a gente pode dizer assim, ele se inspirou num crime real que aconteceu na medicina legal, sobre um crime de ciúmes, que a estrutura do texto é parecida com esse assassinato que aconteceu de fato, né?
Tem o elemento de documento que ele visita, só que ele recria e é uma ficção, né? Como é que você vê alguns dados aqui das imagens trazendo referências de documentário, de ações reais, vamos dizer assim, da cobertura da mídia, até dos conflitos, etc. Tinha alguma infiltração de documento também no que a gente viu? Tem bastante coisa, né? Desde imagens do Hitler, até, né? Stalin, um monte de coisa. E claro, essa câmera por isso que eu falo, essa coisa, tem hora que a imagem é gravada e tem hora que a imagem é ao vivo. E várias vezes tem essa troca essa imagem como se fosse a cena do crime, né? Como se você estivesse vendo essa coisa e jogando dentro das 3 telas, né, que tem ali em cima, que é igual aquele monitor que você tem na portaria do prédio, que você vai jogando as câmeras assim. Ele faz essa edição, né, que parece documental às vezes e de arquivo. Muito bem. Eu estou vendo aqui na plateia o pessoal da companhia PH2, lembrar também que a minha experiência recente de espectador de uma obra que faz referência ao Voice, que foi Estéreo France, que é um trabalho que eles fizeram, que, aliás, tem muita referência de musicalidade, de sonoridade, e também de referência de cinema, de perspectivas, numa criação que eles fizeram no Sesc Santa Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo. Eu acho que agora a gente pode também abrir um pouco o diálogo com a audiência, e comentários, imagens, perguntas em relação a essa experiência audiovisual. A Luciana já está levantando a mão ali. Luciana Romagnoli, jornalista, por favor. Hoje a gente... Aqui tem. Oi, eu sou Luciana, sou de Belo Horizonte também, Éder. Eu, na verdade, queria compartilhar uma visão particular, mas que é bastante diferente, em relação justamente às imagens projetadas. Talvez o que ficou mais forte assim, nessa recepção imediata é justamente a tensão minha como espectadora entre olhar para a cena e olhar para o vídeo. Mas no sentido de como essas imagens do vídeo me seduziam, até por uma certa facilidade de acesso, e eu acabava, às vezes, olhando para elas e me forçando a dizer, não, olha para baixo, vê esses atores que estão aqui, porque você está perdendo inclusive cor. Quando você olha para cima, tem algo que você ganha e tem algo que você perde. Mas eu fiquei pensando nisso, dentro até do que você falou, de que a guerra no Brasil é midiática, do meu ponto de vista como espectadora brasileira, e esse universo sendo tão distante, tão inacessível, foi sobre acesso que eu pensei, foi o acesso que se tornou o meu caminho de recepção. Então, foi muito de como realmente o acesso que eu tenho à realidade da Ucrânia vai passar por essas mediações que, mesmo aqui, quando os atores estão, tem um vidro, né? Não é direta, já tem tem um anteparo, tem um bloqueio, na verdade, né? Tem algo que bloqueia. Mas aí eu passo a ver a partir da imagem, seja da câmera de vigilância, que vai trazer, né, outras simbologias, ou seja aquela imagem. E essa diferença entre o que eu vejo ali e o que eu vejo aqui, quando você fala da imagem gravada, que é um pouco diferente, a gente tem alguns momentos que eu não tenho certeza se eles estão gravando aqui mesmo a cena ou não, mas outros era realmente quase a mesma cena, mas em outro cenário. E essas diferenças de representação me chamaram muita atenção, né? O que eu estou vendo, quando eu estou vendo aquelas imagens, em relação ao que de fato está acontecendo aqui na minha frente. E isso me pensa em que eu estou vendo quando eu estou vendo imagens midiáticas em relação à realidade da Ucrânia, guerra lá, ou qualquer outra que seja, quando eu estou vendo essas imagens pela mídia. Né? Então, eu fiquei um pouco pensando que tem essa tensão, essa falha, essa distância. Ela é interessante para mim como espectadora. Talvez ela seja mais interessante para mim como espectadora no primeiro momento. Bom, essa divisão já começa, para mim, pela legenda, né? Que é uma coisa que até já discuti em vários trabalhos que eu fiz, que eu já fiz vários trabalhos, assim, trabalho em francês com legenda em português, com a legenda bem rápida, que você não conseguia, você não sabia se você via a imagem ou lia a legenda. Porque a gente sofre com essa coisa da legenda, né? E essa divisão que você falou, por isso que eu falei que no início realmente é muito difícil você falar assim, eu vou ver aqui, ele dá um massacre da gente, midiático mesmo no início. Eu acho que é um bombardeio até que entra depois aquela parte que vai ficando mais
mais tranquila, quando essa parte das mulheres, quando elas entram ali, você começa a ver que tem um outro ritmo. Mas o negócio começa muito forte, assim. Agora, eu não consigo ver a Ucrânia, realmente. Não consigo ver assim. Eu vejo uma outra coisa. Eu vejo aquela imagem, e aquela imagem que eu estou vendo ali não me seduz. Não, porque eu vejo a origem dela, sei como ela é, e eu vejo que ela tem um propósito, que é meio que a transmissão do que está aqui embaixo, entendeu? Por isso que você fica essa divisão. Vou voltar a falar de novo da cena que eu acho que é mais interessante, que é a do telhado, que é onde ela te dá mais uma perspectiva que, para mim, não é só essa, da câmera aqui, mostrando aqui, ele chegar lá na câmera e falar com a câmera, e você vê ele aqui embaixo falando com a coisa. Não sei se... Acho que, não sei se a cena que você está falando é que é a cena do cachorro, né? Que acho que é onde tem mais forte essa divisão. Eu também vejo isso, só que eu não sei se ela tem essa potência para me falar da divisão da mídia. Eu nem pensei nisso. Quando você pensou, eu achei uma leitura interessante. Acho que não sei, às vezes eu acho que o mérito dela é mais seu do que está aqui, não sei. Mas, enfim, na hora que o garotinho, ele está alisando o cachorrinho aqui, né? E lá ele só precisa fazer um gesto para falsear o cachorrinho e tal. Acho que era disso uma coisa... Tem um fato, eu estava lá. Então, essa parte toda, quando eu via, ela era pelo reflexo no vidro do que estava acontecendo, e aí era em cor, aí era mais interessante que a tela, de alguma maneira. Mas, então, eu não tinha acesso a tudo, tanto pela distância, quanto realmente pela posição minha como espectadora. E aí a tela é mais sedutora, porque várias vezes eu passava a olhar para lá. E esse jogo de edição... eu não acho que seja não acho que é algo que eu estou dando no espetáculo. Acho que é algo que ele possibilita que se veja. E aí sim, né? Trabalho de espectador é esse trabalho de construção. E aí a minha construção um pouco foi essa. Composição, né? O que eu acho que, quando você falou da nossa violência, da nossa guerra, aí sim é uma coisa que me bateu mais no espetáculo, que é a violência, que é o tempo todo, que ela é cotidiana, né? É tudo violento, o som é violento, as pessoas se batem direto o tempo todo, tá tudo, tudo que acontece é muito violento, mas é quase como a gente só consegue pensar na hora que a violência vira uma narrativa, assim, na hora da morte dela, então fica muito claro. Então, assim, para a mídia, ou sei lá, para a notícia, aqui teve uma morte, uma mulher assassinada no lago por um homem, não sei o quê. Mas a violência estava nos corpos o tempo todo. Assim. Espetacularização da tortura. Mas eu acho que, igual eu falei, o início é muito violento, tanto nessa coisa de você não saber para onde olhar, o que ele faz com a gente é super violento, porque você fica dividido, os corpos batem toda hora no aquário, parece um aquário, né? As pessoas estão presas, e aí você fica realmente... E o som é incrível, e você vê aquele cara ali, toda vez que o povo bate, ele aperta o teclado para a pessoa bater na parede, porque tem isso também, é aberto, né? Você está vendo, é uma coisa toda aberta. Você não consegue ver as câmeras, mas você vê o cara trabalhando aqui, você vê tudo muito aberto. Essa coisa também é interessante, né? Que é uma... E essa violência aqui, ela é reduplicada lá pela cidade. Os carros passando, aquele metrô desesperado que eles têm, né? Aquela escada rolante de metrô que vai a 1000 por hora e é super funda, assim, passando, né? Então, aí, nesse ponto, eu acho que é a mesma da nossa, não sei. Né? A mesma... Mais alguma questão? Alguma imagem? Oi. Oi. Seu nome? Patrícia. Porque o debate está bom, está muito instigante, tem uma série de questões que vocês estão trazendo, eu fico pensando... como é que a peça se constrói mesmo? É muito interessante aquele início, isso que o Éder colocou, ele dá a ver como ele vai funcionar. A gente já entra no espetáculo, né? Como se fosse, você já entra no...
termina porque eles foram embora, né? Mas não é algo que tem o começo, a partir do momento que você entra, você já está numa cena que realmente é uma cena bastante complicada. Eu fico me perguntando se essa, a meu ver, eu acho que não é gratuito, essa proliferação de imagens e de luzes é realmente para te colocar numa situação desnorteada. Não é uma situação mais confortável, mas é programático. Isso eu acho que ele é. Ele fala, não, agora vamos ali. É muito fragmentário mesmo, eu não sabia que o texto... Eu conheço o filme do Herzog, e é uma outra chave, né? Ele trabalhou de uma maneira completamente diferente que... Inclusive, a loucura do personagem, ela até some um pouco, porque é tudo tão louco, né, que você não vê tanto a loucura dele, assim, né? Não é essa coisa... Onde é o hospital psiquiátrico? É aqui mesmo, né? Deve ser. Porque tinha essa expectativa. A Maria, ela é muito maior. O sofrimento dele, a loucura dele, a não ser naquele momento que ele tira e põe, mas como a ação ela é toda feita de uma maneira... É muito mecânico, né? No bom e no mau sentido. No bom, porque você sabe, tem os gestos, né, exacerbados, a música eu acho muito boa no começo, mas depois a chave começa a se repetir muito, sabe? A sensação que dá assim, olha, essa chave já foi. Ele começa numa chave e não muda, poderia esvaziar, a gente já sabe, agora vem isso, agora vem isso. Então você fica quase que como preparado para ver. Essa coisa da repetição é interessante também, essa coisa do oxigênio, Eu lembrei do filme do Gravidade, né? Que é chato, eu acho super chato aquele negócio de toda hora a mulher querendo pegar em alguma coisa e saindo e tudo. Mas é interessante essa coisa do oxigênio, né? Da coisa, tira o capacete, põe o capacete, você precisa desse tubo ou não precisa, você começa a ficar sem oxigênio. E depois também tem muito esse fio, né? Essa coisa que tem no Gravidade, que eu faço, né? Que fica... A mulher puxa muita coisa, ela começa a puxar os fios, puxar as coisas, essa coisa espacial ali, né, astronauta e fio e tubos, é bem interessante como que ele consegue levar você para esse mundo espacial, porque no final é uma nave, né, completa, assim, é o Gravidade 2008. Né, assim. Eu queria só dar um pouco uma impressão assim, do espetáculo, que... Primeiro, assim, independente de gosto, se eu gosto ou não, acho que isso não é uma questão, assim, né? E, para mim, a questão do vídeo, eu fico pensando em que sentido aquilo que o texto, por já ser fragmentos e ser montado hoje, já não dá mais conta, o que talvez naquela realidade deles, da Ucrânia, ou hoje nós, seres humanos, vivendo no mundo que vivemos, como que a gente consegue dar conta daquilo que a gente precisa dizer através desse texto. E eu vejo um pouco os vídeos e toda a fragmentação, a loucura, um pouco nesse sentido, de que talvez a gente não está mais já fomos muito acostumados à história, era uma vez um homem e uma mulher, ou a mulher traiu o marido e o homem matou. Mas entender que talvez esse texto já não é só sobre isso, né? E talvez a loucura dele, que nesse espetáculo não fica tão forte, tem outras camadas que aí o texto fragmentado ajuda, e os vídeos acho que estão aí um pouco para desnortear nós enquanto público mesmo, né? Eu fiquei um pouco impressionada assim das pessoas irem embora, mesmo por essa conversa, de até que ponto a gente como espectador está esperando ver aquilo que a gente quer ver e está acostumado a ver. A gente quer sair do teatro confortável? Acho que existem gostos, mas independente de gosto, que caramba, esse povo da Ucrânia veio e trouxe isso para a gente, assim, sabe? O que é isso? Que cruzamento é esse que eu posso fazer com esse povo que me parece tão distante, parece que é uma outra guerra, mas é ser humano igual a gente que está ali, né? E está trazendo essas questões, assim. Então, eu fico... Na verdade, me pega bastante isso, e acho que essa coisa da Maria, da mulher morre no final e tal, eu, na verdade, acho uma outra coisa, né? Porque, no fim, ele não mata e eles vão embora numa nave espacial. Então, também tem o texto lá, o Bichner falou que, né, que ele mata... Na verdade, ele nem fala, né, fica na entrelinha que mata. E é interessante, então, qual a leitura que eles dão em relação a isso. Tem até Eles dão um grito de libertação, assim, dessa... Quando vai e mata, eles vão para a câmera, eles dão... Eu acho que ele traz uma leitura que para mim eu vejo a morte, tem a morte, mas é um comentário sobre ela, né? Não é uma morte... Enfim.
E tem até uma sugestão de ficção, né? Ficção científica, transgaláctica, a projeção para um tempo que não é agora, é daqui a 100 anos. Hein? E a criança, né, que faz com que a nave vá embora, assim, né? E tem todo aquele momento também de morte que depois aí aparece na legenda, o sonho acabou. Que era um momento de muita violência. No final, né? Então, mas que é muita violência, mas na verdade era um sonho. Então, nesse sentido, como que ele vai brincando também com as nossas expectativas daquilo do que é violência, do que vai acontecer, e aí você quebra e fala, não, era só um sonho, né? Acho que era um pouco mais de A ficção científica ela é construída, é uma ficção de antigamente, né? E do precário. É meio infantil, assim, né? Dos canos, das... Paródias, tem algo curioso nisso, eu acho. As imagens. De construir essa ficção assim tão... de mentira e mesmo, né? O que está em jogo aí nessa... O que ele está provocando com isso, né? Se a gente pensar na Guerra Fria, no aparato... do investimento espacial, né, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essa ideia de intergaláctica e do espaço, isso tem tudo a ver com aquele imaginário deles. Está com o Putin ali, né? Só não sei quem é o outro. É o da Ucrânia. É o atual. Mas essa história espacial também, acho que ela é muito... essa ficção científica, essa imagem clean, essa imagem coisa, é totalmente mentira mesmo, né? Eu já tive a oportunidade de ver o módulo lunar, vocês já viram de pé? É de papel, cara, assim, papel laminado. Então, assim, a gente nem sabe, é uma pobreza mesmo. Não tem o 2001, aquilo ali, não teve ainda, né? Aquela imagem clean do espaço do Kubrick, ela não está muito mais para o que mostrou já nesse Gravidade, por exemplo, aquela coisa toda pequenininha de papel e tudo, do que essa ficção científica que a gente teve em 68, né? Aquela coisa maravilhosa do 2001, né? E a gente ficou com essa coisa na gente, esse futuro clean, tudo lento, né? Essa coisa, mas a coisa bem mais pobre, assim, que eu já vi, o que eu já consegui ver é papelão, é muito mais isso aqui mesmo. O negócio é bem. Talvez esteja aí a teatralidade, né? O teatral. Pode ser, né? Essa coisa bem pobre mesmo, a ficção científica idealizada não é nem um pouco, né? Igual quando você tem essa ingenuidade, a Laika, a primeira cadela que foi para o espaço, a tadinha foi e morreu, né? Não teve como voltar. Então, assim, esse imaginário do espaço é bem ficção. Mas eu acho interessante se a gente pegar pela chave da violência esse visual mais clean. Porque não é simplesmente uma aeronave, é uma aeronave em um lugar muito ordenado, que está totalmente cheio de paredes. A gente pode ver tudo, mas está tudo fechado. As pessoas não têm como sair. E a temática da violência sendo arrebatada toda hora, mostrada. Não é simplesmente, eu acho que é tipo o futuro que tipo mostra tipo uma devastação da Terra, porque não dá mais para ficar aqui. E se mostra tipo ainda assim a metáfora da ordem, a ordem sendo sempre posta, não pode sair do lugar. E ao mesmo tempo que eu acho muito interessante aquela sala que a gente passa que não está na cena. Mas lá a ordem é muito diferente, porque ela não está clean, lá está nojento, mas lá acontece, parece que como se fosse a realidade das pessoas que estão comandando lá. Então... elas estão sempre na festa, né? Bebendo, né? Exatamente. E eu acho o crime acontece lá. E eu acho muito interessante também pegar essa chave entre limpeza e violência, até para pensar como é próximo daqui de São Paulo. Porque se a gente for ver como essa cidade está tipo, num ideal tipo, cada vez mais clean mesmo, e ao mesmo tempo cada vez mais violento numa guerra que não é só midiática, que a gente tem que pensar na PM aqui, que tipo, por mais que o Estado não seja totalitarista, tipo, a PM é um escândalo por aqui, tipo, não é aceitável.
você percebe algumas linhas muito próximas entre o cenário da Ucrânia e o cenário aqui dessa cidade. Então... assim, olha, quando eu falei da nossa guerra, não falei só da midiática, não. Acho que a gente vive uma guerra diferente e que é constante, porque essa guerra que eles também vivem ainda, a nossa guerra é outra coisa, né? A nossa violência, morre muito mais gente aqui do que em guerra. Sim, sim, exatamente. Disso. Então, não é só... A gente vive uma guerra muito diferente desses, né, das coisas que são colocadas ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem esses paralelos, sabe? Esse braço do Estado. A gente não pode deixar de pensar nisso. Se a gente tomar o texto original, os operadores do controle e da violência, o médico, o capitão e o professor, a encenação sublinha esses espaços, eles são dominantes e claramente está se referindo a uma questão que é violência, que é entranhada na realidade da onde eles falam, de onde eles vêm, enfim, que a gente vê até hoje. E acho que o espetáculo, por isso que é sempre numa voltagem tensa, e isso que você acabou de falar, do controle. E uma coisa que eu acabei de lembrar agora é que quando os guardas entram, o som deles são de porcos. Então tá sempre mostrando como em tudo isso tem tipo aquela cena que o cara tá pelado e tá tendo um banquete lá. Tá mostrando como tá sendo ridículo essa outra face, sabe? Então tem esse... Eu acho que tem esse cenário, mas a gente não pode esquecer daquele cenário que está fechado também, que a gente não está vendo. Que esse é o cenário que a gente pode ver. Aquele está sendo visto pelas câmeras de segurança. Então, pensar sempre nessa dualidade, eu acho bem interessante. A antessala, né? Não, só para comentar também, eu também, apesar da distância, daquilo que... aquilo do real que a gente não tem acesso, senão por uma imagem, né, que vai ser outra coisa, tem sim, para mim, pelo menos, muita semelhança. Os paralelos são traçáveis pelo confinamento, pela falta de liberdade, pela vigilância excessiva, por tudo que esses personagens não podem fazer, pelos guardas, pela maneira como elas encenam para a câmera. Quase o tempo todo encenam para uma câmera de vigilância. Então, eu acho que aí tem muitas leituras que, independente de qual a guerra, são do ser humano em guerra, do ser humano vivendo num estado precário, num estado de pobreza, num estado de violência. E isso, a Ucrânia, Brasil, onde for, a gente vai poder fazer uma leitura em comum. Cada um a partir da sua experiência, mas os signos estão lá para isso. E me chamou muita atenção, e aí eu já não sei muito, eu lanço mais se alguém quiser comentar, a cena também em que fica um homem como se morto ali, estendido, e os robôs, eu não consigo identificar exatamente o que eles são, mas eles ficam parados, congelados ali por muito tempo, enquanto há um movimento em volta. E esse jogo entre uma certa paralisia e o que se move, também é algo que eu ainda queria decifrar um pouco mais do espetáculo, porque eu acho que tem também aí algo mais forte. Tem ao mesmo tempo uma proteção que esses aquários oferecem e um aprisionamento, né? Uma restrição da liberdade. Eu acho que tem outras coisas ainda para a gente achar de conexão com a nossa própria realidade, para a gente poder também elaborar a partir da cena. Eu acho que os aquários também eles são a nave, né? Porque tem essa ideia da nave mesmo, né? Você está andando, mas preso, né? Você está caminhando, mas preso. Eu acho que essa coisa que você falou dessas pessoas que parecem tão mortas é uma coisa que ele deixa as pessoas congeladas algum tempo, parece, né? Tem uma coisa ali, alguns lugares você pode ficar congelado um tempo, depois você volta, né? Tem uma coisa mesmo com isso. Quem pode ficar congelado, quem não pode ficar congelado, né? Mas tem algumas pessoas ficam congeladas, parece que elas estão no comando, depois elas voltam, e outras nunca passam por esse lugar do congelado. E acho que isso tem um pouco a ver com essa coisa das pessoas que fazem a coisa violenta, que são os guardas e talvez os superiores, essas coisas. Algumas pessoas que ficam lá dentro da sala, que de vez em quando passam aqui, aquelas mulheres vestidas que ficam lá fora, né? E aí também uma coisa que eu achei interessante é que acaba que o final ele é todo lá naquela sala que a gente
não participa, né? Ele tem um pedaço lindo ali que o cara vem flutuando, quase igual um astronauta, né? Que eles ficam segurando ele dentro, flutuando com a fumaça, e de repente passa para aquela sala lá e fica tudo lá, acaba lá. Aqui, o menininho ainda volta aqui, que tem uma saída ali também, né? Tem uma saída da nave ali que algumas pessoas saem só também, podem sair por ali. Que o menino sai, tem uma porta ali com o animal ali, né? Assim, com a cabeça do bicho. Teve um momento que o guarda, que os robôs ali no sushi ali, né, com o cara cheiraram, não foi? Ele cheirou e passou na. Eu vi o cara cheirando. Não sei se eu estou viajando, mas eu vi o cara cheirando ali em cima. Parece que esse espetáculo inteiro foi cheirado, né? Não. Inteiro. Pois é, mas tinha uma coisa de droga ali. Agora, outra coisa que não sei se foi uma coisa minha, que foi também essa ideia de que na Rússia a repressão sexual é muito forte nesse momento. Na Rússia, eu não sei como é que é na Ucrânia, mas claro que o Putin, né? Mas eu acho que essa história do homossexualismo ser criminalizado lá, você ter os guardas, vira uma coisa muito transgressora, que talvez seja mais transgressora para eles botarem os guardas, os policiais se beijando. Com a sunga, com as cores da Rússia, né? Exatamente, com a coisa do símbolo. Do que para a gente. Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa de te perguntar, não sei, mas assim, você falou antes, você falou logo que você começou a falar, você falou que você foi chamado para a Cibele e que esse tipo de vídeo que replica ou que tem não é exatamente a linguagem que você mais acha interessante de colocar o vídeo no teatro. Eu fiquei um pouco curiosa de saber assim, o que você considera potente nessa linguagem, o que você está trabalhando com eles. Olha, bom, eu fui chamado até, a gente não sabe se a peça vai ter vídeo. E eu estou fazendo, eu estou filmando. E a gente está discutindo, a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente não vai ter vídeo na peça. E eu acho complicado, já fizemos assim a companhia do Odilon, né, que a gente fez, como que chama? O Prazer. Luna Prazer, Luna Luneira, a gente fez com eles algumas projeções, umas coisas que eu acho que o resultado foi interessante. E a gente fez com o Chico Dias também, A Lua Vem da Ásia, que aí foi até um pouco demais, assim, mas que aí era dominado mesmo pela coisa toda. Mas eu acho muito difícil, é um exercício, e, por exemplo, essa peça, quem trabalha a parte de cenografia é a Laura Vinci, né? E a Laura, ela também não gosta de tela. Então, eu acho que não sei como vai ser, como que vai. Mas a gente vai trabalhar 15 meses, assim, são 15 imersões que a gente está trabalhando e vendo como pode ser. Já tiveram alguns exercícios que tiveram umas projeções, tiveram vídeo, mas é uma coisa para ser discutido, para ver como fazer. Se não é tela, você acha, por exemplo, que pele é você trabalhar de alguma forma em outras projeções? Sabe, para projetar no corpo. Sim, pode ser, não sei se não é tela, né? Acho que... eu acho, por exemplo, no meu trabalho de vídeo instalação, eu já trabalho só com projeção. Eu não gosto de trabalhar com monitor de TV, porque eu acho que o monitor ele já é o monitor. Ele pega 70% do que você está fazendo, porque ele já tomou. Eu sou um monitor de TV, então ele já está ali. E a tela, aqui eu sou uma tela, olha aqui, eu vou passar a imagem em mim. Então, assim, é uma coisa complicada. Né? Suporte muda. Que ele chama, ele domina. E quando o teatro não projeta a imagem propriamente dita, mas faz esse plano sequência, esse conteúdo do cinema vazado para o espaço, a sugestão de perspectiva do espectador ter pontos de fuga, etc. Como ele usou aqui, né? Tem coisas... Ou seja, quando não aparece a imagem, você acha interessante, não?
Quando a matéria e a imagem não está na cena propriamente, mas pensamento sobre ela e vaza para cima. Interessante. Por exemplo, se a Cibele, se vocês chegarem aqui, que não tem a imagem, não tem, mas a experiência que você está tendo com ela deságua para uma experiência... Ela fala o tempo todo, nós estamos fazendo um filme, nós estamos fazendo um cinema, e já está tem o Facebook da companhia, já tem 4 vídeos que a gente já publicou do que a gente está fazendo. Então, não sei o que vai virar no final, mas pode virar um documentário, pode virar um filme das coisas que a gente está fazendo. Né? Muito bom. Gente, alguma questão mais? Na mostra tem outros trabalhos que vão unir, né, a linguagem de teatro e cinema, a Kate Mitchell, a Cristiane Jataí, e aí acho que é por outro caminho mesmo, é um pouco a linguagem do cinema trazida para o próprio processo e integrada ali, né, a perspectiva, né, que vem pelo cinema. Então, acho que tem um tema rico aí, que aqui a gente teve um primeiro ensaio, né, de como é que, talvez sem muita novidade, 2008, se faz... Né, também, né? Que é de 2008, né? É bem... Né, já tem um tempo, né, que isso foi feito. Não, eu digo assim, que já devem ter outras experiências, até eles mesmos, diferentes, né, que a gente não porque a oficina também faz, né? Eles usam muito vídeo, o povo tem usado muito, usam muito, né? Bem, que eu posso chamar para a mesa? Tem uma mesa sobre teatro e cinema, zonas liminares, teatro e cinema, que vai acontecer no dia 13, sexta-feira que vem, às 10 horas da manhã, no Sesc Consolação, eu acho. Isso que eu tenho que checar ali. Olha no programinha. Aqui no Sesc Consolação. Bom, então a gente encerra por aqui o Diálogos Transversais. Obrigado, Éder. Obrigado a todos pela vocês. troca. Valeu.